Boa noite. Boa noite. A alegria é recíproca de estar aqui, que enquanto eu fui ali atrás, eu me dei por conta que eu acho que eu sou um seguidor do Altamiro. Hoje tem muita essa moda, né, de a gente seguir as pessoas, né? Seguir no Instagram, seguir no Facebook e tal, né? Porque a gente já se conhece há um bocado de tempo aí. Estou falando dessa vida, das outras nós não vamos falar aqui, né? Nas outras a gente não sabe o que a gente está defendendo. E desde que eu conheci o Altamiro, que eu tive a honra de conhecer o trabalho lá no Aririú, André Luiz. no Centro Espírita André Luiz, na Barra do Aririú. E parece que para onde o Altamiro vai, a senhora também, a equipe ali, a gente está seguindo, porque ele vai para lá, ele chama, eu vou também do Pacheco, né? E é uma alegria imensa porque eu tenho uma admiração, um carinho emocionado por esse trabalho que a gente vem numa casa aqui, uma simplicidade com carinho, uma simplicidade né, com acolhedora, né? É tão importante a gente ir num lugar que a gente vê as coisas são simples, mas as coisas são caprichadinhas, né? É tão gostoso a gente ir num lugar assim, né, irmã? E eu me sinto assim, né? Me sinto assim sempre que eu estou na casa com o Altamiro, sua esposa, a equipe que segue aí, né? O André Luiz, que está muito ligado aí, né? E também porque eu sempre sou obrigado a dizer, dar uma nota pessoal, eu tenho a imensa alegria de ser filho de um palhocense, meu pai é de Palhoça, meu pai se criou aqui na Guarda do Cubatão, né? Está vivo aí com 84 anos, vim da casa dele agora, fiz um pit stop ali para reforçar a energia. Ó, pai, eu vou lá no Pacheco, levo lá na turma do Altamiro, dá uma força aí, que ele conhece essa terra como ninguém, né? Eu nasci na ilha, me criei na ilha, mas meu pai é nativo daqui, então tá mole. Então a gente quer parabenizar os missionários, esses missionários que estão aí, com Altamiro, esposa e equipe, 6 anos, né, de labuta, e aquela coisa, né, toda a grande floresta, mesmo a amazônica, que é a maior do planeta, né, começou com uma sementinha, né? Então é muito importante a gente cultivar, a gente apoiar. E eu acho muito bonita essa iniciativa da Semana Espírita, que eu já tive a honra de participar da André Luiz, né? Que é essa semana assim que a gente faz várias palestras com várias pessoas assim que vêm trazer uma mensagem e a gente estudar de uma forma mais intensiva, como se a gente estivesse fazendo assim, a gente vai fazer o vestibular, aí a turma não vai fazer aquele intensivão assim, né? Que parece isso ajuda a gente a colocar algumas ideias assim, entrar um pouco de luz na nossa mente. E esse tema, medo e ansiedade, eu acredito que o Altamiro talvez tenha me escolhido para tratar esse tema dentro do tema geral da semana, que é doenças da alma, porque eu também sou psicólogo, então a gente lida com esse assunto diariamente, né? E aí eu vim pensando assim, poxa, mas eu vou falar de medo, vou falar de ansiedade lá no Missionários da Luz, né? Mas será que lá nesse bairro, né? Lá da Palhoça, será que tem alguém que tem algum tipo de dificuldade? Eu acho que não, né? Mas aí a gente vai falar, a gente vai debater aqui durante esse tempinho, para a gente aprender algumas coisas, para depois a gente ir lá nos outros bairros e ajudar eles lá que estão sofrendo mais, que estão com ansiedade. Nós aqui talvez não tenhamos ansiedades, né? Essas dificuldades, não, brincadeira, né? Porque eu trouxe alguns dados, eu pesquisei esse assunto aqui, como eu sempre faço, e essas dificuldades, que a gente chama transtornos psicológicos, elas aumentaram inclusive com a pandemia, né? E hoje nós estamos, não é só no Pachecos, né? Só na Palhoça, não é só em Santa Catarina, é no Brasil e no mundo, tendo um olhar muito mais cuidadoso para o que a gente chama normalmente de saúde mental. E saúde mental não é só a cabeça. Não é só o intelecto, o pensamento, certo? A razão, a lógica. É também o nosso emocional, nosso coração, nosso sentimento, nossos afetos, nosso humor, né? E é também o nosso comportamento, como a gente se comporta, o que a gente faz, né? Como é que a gente age. Então, quando a gente fala de saúde mental hoje no planeta, que com a pandemia esse assunto veio à tona muito fortemente, isso, vamos dizer assim, é um dos ganhos, né? De tragédias tão grandes como a pandemia, é que no mundo inteiro hoje
existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que todo mundo ficou sabendo por causa do negócio da vacina, parecia todo dia na televisão, né? É um departamento da ONU, Organização das Nações Unidas, né? Que cuida da saúde no planeta como um todo. E a OMS, hoje, ela recomenda que os países, as nações de todos os continentes, cuidem um pouquinho mais da saúde psicológica, da saúde mental. Porque este é um assunto que, quando a gente era pequeno, né, também nós dois, que já passamos dos 35, né? Quando a gente era pequeno, na escola, na rua, no bairro, né? Eu me criei numa comunidade pobre de Florianópolis chamada Morro do Céu, que eu tenho uma alegria de ser do Morro do Céu, sou manezinho do Morro do Céu. Não se falava muito desse negócio de emoção. As mulheres ainda tinham, a mulher podia se emocionar, a mulher podia ser mais afetiva, a mulher podia, né? Tinha mais essa autorização. Agora, homem, falar de emoção, né? Eu sou bem novinho, eu tenho 59, eu tenho 60, mas eu sou de uma geração ainda que estou vendo que talvez só eu, o Tamir, estamos nessa idade, tudo ali, jovenzinho, mas talvez alguns de vocês tenham escutado assim, absurdos, irmã, como assim, homem não chora. Homem não chora. Ficar triste é feio. Não pode sentir raiva. Ou se sentir raiva, tem que sair na agressão. Então nós vemos de uma geração que tanto homens quanto mulheres, especialmente se a gente pensar na nossa escola e na nossa família, na nossa comunidade, onde que se não tinha muito preocupação de trabalhar o que hoje está na moda falar, chamado inteligência emocional, que hoje se fala. Hoje se fala de uma coisa que na minha infância, na minha adolescência, na nossa, se fosse falar, meu Deus, né? Hoje, por exemplo, é normal. A gente trabalha numa ONG, na Centro Espírita Sede, Seara Espírita Preposto da Fé. A gente tem um projeto com 350 crianças lá do Monte Verde, atrás de Floripa Shopping. Então a gente atende as crianças, atende as famílias, eram vários voluntários, uma equipe grande, maravilhosa. Doutor Bezerra está lá ajudando a gente, né? E aí o que acontece? Hoje as crianças pedem para a assistente social, nossa Catarina, para ir na terapia. As crianças gostam de terapia. As crianças não têm preconceito. Agora, hoje ainda, mas na nossa época tem muito mais. O quê? Você foi no psicólogo? Já dá, olha, ele foi no psicólogo. Era uma pecha. Como se fosse uma derrota a pessoa procurar uma ajuda na área da saúde mental, da saúde psicológica. E se disser então que foi no psiquiatra, aí, meu, esse cara aí, né? Esse cara aí tá na tarja preta, esse cara, né? Aí o que foi acontecendo com esses preconceitos? Nós não fomos educados ou pouco educados na escola, na família, na sociedade, na comunidade, na empresa, na organização, a trabalhar com os nossos sentimentos. Como se a gente fosse máquina e tivesse que se comportar como uma máquina. Então nós estamos num momento muito abençoado no planeta, por exemplo, que quem aqui trabalha na educação levanta a mão sem preguiça. Que espírito tem uma preguiça, levanta a mão. Só você, duas? Professora? Professora? Merendeira. Merendeira, a senhora? Professora. Engraçado que os professores eles ficam assim, profissão. Eu quero até pedir palmas para Deus, uma professora. Se não fosse professores, né? Qual é a profissão mais importante que existe? Eu vou tirar aqui que eu começo a esquentar. A energia do Altamiro já está me passando aqui por fora ali. E eu vou esquentando, né? Qual é a profissão mais importante que existe? Todas as outras profissões dependem, né? Mas o que acontecia antigamente? Nós não tínhamos um processo educativo para aprender a lidar com os nossos sentimentos. Como se as emoções fossem algo de menor importância. O importante era pensar, era raciocinar, era a lógica, era o intelecto. Só que esse desequilíbrio entre a razão e a emoção trouxe muitos prejuízos para a nossa
humanidade. O Rubem Alves, um grande educador brasileiro, também da área da psicologia, terapeuta, psicanalista, grande escritor, ele dizia assim: nós estamos educando as nossas crianças para terem especialidades, mas nós não educamos as nossas crianças para terem sensibilidades. Olha só, gente. Então alguns de nós somos de uma geração, né, que nós fomos treinados para saber fazer bem certa coisa, para ter uma especialidade. Você vai ser isso, você vai trabalhar nisso. Então nós fomos treinados, vamos dizer assim, nesse treinamento mais técnico, certo? De saber fazer alguma coisa, né, etc. Bem, se destacar, ganhar dinheiro, se possível, bastante, né? Mas o que aconteceu com a nossa geração? Muitos de nós nos tornamos grandes profissionais, especialistas em... o cara é um engenheiro, o cara é um médico, o cara é um advogado, o cara é um grande construtor, tantas profissões. Só que daí essas pessoas, mesmo tendo sucesso na vida profissional, financeira, econômica, começaram a adoecer. Porque não sabiam, não tiveram oportunidade de desenvolver as suas sensibilidades. E a sensibilidade tem a ver com o nosso tema da noite: medos e ansiedades. Qual é a diferença, Luiz Melo, entre a gente ser educado para ter especialidade na vida e sensibilidade? Porque a especialidade é uma coisa mais do raciocínio, da lógica, da técnica, da capacidade de fazer alguma coisa, né? Vou dar um exemplo, que também é o Rubem Alves que dá. Por exemplo, o canto do sabiá. Vamos analisar do ponto de vista científico, racional, lógico. Como é que esse cara tem esse canto tão extraordinário? Vamos analisar, nós somos especialistas. Chamam um biólogo, chamam um zootecnista, chamam, sei lá, tantos outros, né? Um veterinário. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos ter que matar o sabiá. Né? Vamos fazer uma autópsia. Vamos ver o que tem na garganta dele. Vamos tentar entender esse comportamento. Né? Agora, olha a diferença quando você olha com especialidade. Você olha e você quer entender, você quer sentir o canto de um pássaro, o canto do sabiá, da majestade sabiá, como tem uma música brasileira lindíssima. Você tem que ouvir, menos com o intelecto, com a cabeça, com o raciocínio, com o pensamento, com a lógica, com o pensamento discursivo, e mais com o seu o quê? O seu coração. Quem pode explicar racionalmente a beleza do canto do sabiá? Vamos analisar o pôr do sol na Palhoça, lá na Gamboa, no Siriú. Porque o pôr do sol, vamos lá na Serra do Tabuleiro, vamos analisar o pôr do sol. Mas por que acontece? Não, a luz dá assim, fica rosado, fica assim, fica um arrebol, fica meio avermelhado, né? E quanto mais a gente tenta olhar para a vida de um ponto de vista mecânico, automático, só pensamento, só razão, por mais inteligente que a gente, por mais conhecimento que a gente tenha, mais beleza a gente perde. Porque aí nós perdemos a nossa sensibilidade. E essa sensibilidade tem a ver com a nossa humanidade. E a nossa humanidade tem a ver com o fato que nós somos seres emocionais. Um grande pesquisador, talvez um dos pesquisadores mais hoje aplaudidos no mundo, que chama Antônio Damasio, um português radicado nos Estados Unidos, ele disse assim, grande estudioso da consciência, do cérebro, neurociência, ele diz assim: nós não somos seres racionais que sentem. Olha, preste atenção, por favor, para nós chegar ali no nosso tempo. Nós não somos seres racionais que têm emoções, que sentem. Nós somos seres emocionais que
pensa. Só que se a gente olhar para a nossa vida hoje, a gente bota tanto o pensamento, a lógica, o intelecto na frente de tudo, que a vida vai perdendo o sabor. A vida vai perdendo a graça. A vida vai perdendo o sagrado. Levanta a mão aqui para mim, sem preguiça, mesmo os que estão de braço cruzado. Quem já se apaixonou alguma vez na vida? Opa, a turma da palhoça aqui. Agora sim, até o jovenzinho lá de trás, olha, coisa boa. Hein? Quando a gente se apaixona com algo, a gente se apaixona com a cabeça ou com o coração? Nós estamos perdendo, a nossa geração, que agora está tentando se recuperar, nós estamos perdendo a capacidade de nos apaixonar pela vida. Nós olhamos para as outras pessoas com o intelecto, com a cabeça, analisando a pessoa. Qual é a cor dessa pessoa? Qual é o nível de escolaridade dessa pessoa? Ela fala bonito, ela fala feio? Quantos seguidores ela tem no Instagram? Nós perdemos a capacidade de olhar para as pessoas e nos apaixonar pelas pessoas. Não é só pela pessoa que a gente quer ter um terelê romântico, não. É maravilhoso. A gente tem aquele terelê nosso lá que dá aquelas coisas, né? Gostosas na gente, né? Mas, gente, o que existe na vida, de tão rico na vida, que a gente pode se emocionar com o canto de um pássaro, com o pôr do sol, só pelo fato de encontrar uma pessoa e dar um abraço a uma pessoa. Mas nós vamos perdendo isso, porque a gente quer botar tudo na cachola da nossa cabeça e queremos ser que nem robozinhos, grandes pensadores e péssimos sentidores e sente-amores. Nós nos protegemos emocionalmente. Né? Não é verdade? Enfim, não, a gente fica, não, meu Deus, não posso abrir meu coração. O que vão falar de mim? Poxa, hoje eu fiquei triste. Por exemplo, fazer uma brincadeira com as mulheres. Se o marido, namorado, esquecer o dia do casamento, do namoro, seja lá, do noivado, né? A mulher tem autorização de ficar, olha, já tem gente rindo aí, não estou tocando na vida de ninguém, só... Aí a mulher pode ficar triste, pode reclamar, liga para a amiga, né? Faz aquele auê todo, né? Agora, um homem, se a mulher esquecer, não pode. Porque isso não é coisa de macho. Que macho é esse? Então, dores, medos e ansiedades. Essa introdução é para dizer assim, medo e ansiedade. Duas palavrinhas parece que nos assustam. Primeira coisa, são absolutamente normais. Ambas. Medo e ansiedade são instintos e emoções que o universo levou bilhões de anos para colocar nesse corpo aqui como um instrumento necessário para a nossa evolução. Inclusive, de volta, uma palestra que eu assisti recente, ele diz assim, estudando-se as emoções, o medo provavelmente foi a primeira emoção que nós sentimos. Porque se nós que somos animais, às vezes a gente esquece, né? Animais humanos, né? Mamíferos que nós somos, né? Como outros mamíferos tantos que tem aí, né? Se nós não sentíssemos medo, nós não sobreviveríamos no planeta. E se nós, essa matéria, não sobrevivesse, como que o espírito que vem da pátria da verdade, que o mundo espiritual é a nossa origem e o nosso destino, aqui nós somos todos passageiros, menos, tem duas pessoas que não são passageiros aqui, no planeta, o cobrador e o motorista, né? O resto, todo mundo é passageiro. Aí o que acontece? Ninguém ficava sobrevivendo. E nós não tínhamos esse corpo a evoluir. E esse corpo não tinha evoluído. Porque o medo é uma reação que ativa uma série de coisas dentro da gente quando nós estamos diante de um perigo, para que a gente possa evitar
o dano. É uma resposta a um perigo imediato ou um perigo que a gente está percebendo que pode acontecer. Né? Então, por exemplo, você está em casa de noite, lá, já na cama direitinho e tal ali, né? Aí você escuta um barulho na sua casa que você não está acostumado a ouvir, ou uma bateria de porta, qualquer coisa assim, vai gerar alguma coisa assim, poxa, é o meu? Não. Vai gerar um medo, uma reação. E essa reação prepara a gente para 3 coisas, que a gente chama reação ao estresse. Prepara a gente ou para a gente lutar, ou para a gente dar o pé, escapar, fugir, ou a gente congela. São 3 reações que nós temos, que o nosso organismo dispara hormônio. É um processo, vocês deveriam um dia entrar lá no YouTube e pesquisar o que acontece num simples processo desse. Esse que eu estou pensando agora que eu vi, era uma descrição como assim, o cara está nadando ali, aqui, vou pegar uma ondinha aqui que praia da Palhoça que tem onda de surf? Guarda de Balão. Você é surfista, irmã? Não. Mas é conhecida por tá. Não, eu gostei, mas você tem gente surfista. Então tem gente que conhece. Aí o cara chega lá, né, caiu dentro d'água, daqui a pouco apareceu um tubarão. Eu já tive uma experiência dessa numa praia aqui, ali mais pra frente um pouquinho, esqueci o nome da cidade ali, onde que na verdade não era um tubarão, era um golfinho, né? Golfinho que tem aqui, né? Na nossa Bahia, que veio lá da Laguna, que lá tem mais, né? E eu vi, mas só que eu vi aquela barbatana lá, né? Então aí tu tá ali nadando, relaxado, pegando uma prancha, daqui a pouco tu vê aquela... Dispara dentro da gente um processo tão incrível, uma farmácia divina de hormônios, de neurotransmissores, que tu fica com muito mais força do que o teu pensamento fica ágil, né? O nosso organismo, ele tira o sangue de áreas que não são essenciais e bota o sangue onde que precisa. Por quê? Porque nós precisamos dessa força, dessa energia, para a gente poder se livrar do perigo. De um perigo que está acontecendo, vamos dizer que o tubarão veio na tua direção, né? Ou de um perigo que está para acontecer, né? Você passou ali, viu um cachorro feroz ali, um pitbull sem negócio na boca, né? Aí você vê, aí você já fala, ou você, né? Ou você fica ali, você enfrenta ele, ou você foge, enfim. Então, o medo não é normal. Agora, eu quando era pequeno, não podia ter medo. Não sei como é que foi os homens aqui, né? Chega em casa que você ficou com medo do Zé Luca, só porque ele tinha 2 metros de altura e tu tinha 1,50 m. Tinha coisas tão absurdas que diziam assim, se você apanhar na rua, você apanha mais em casa. Os caras são machistas, patriarcal, mas não é só dos homens, homens e mulheres juntos. Os homens são criados principalmente por quê? Mulheres, mães. É um processo nosso, nós é que temos que resolver, homens e mulheres. Então, ansiedade. Qual é a diferença? Ansiedade é um tipo de medo. Só que a ansiedade é um medo com relação a um perigo que não está no momento. Há uma ameaça que a gente entende que pode acontecer. É uma ameaça futura, um perigo que não está naquele momento ali. Por exemplo, né? Você está no 5º dia útil do mês, recebeu o seu salário. Eu sei que aqui no Pacheco todo mundo rico, não vai ter esse exemplo lá mais para a série. Monte Verde. Pagou todo o salário e veio a fatura do cartão de crédito. Aí você contratou o Altamira para fazer uma reforma na sua casa, gastou um pouquinho mais do que devia, né? Que botar o piso de primeira. Tô brincando. Aí o que acontece? Você, puxa, mas eu acho que chegar no final do mês eu não vou ter dinheiro para pagar. Então você começa a ficar com uma preocupação que pode acontecer alguma coisa lá na frente. Aqui no Pachecos, ninguém ficou preocupado com a Covid, né? Então, também, essa ansiedade é quando o perigo ele não está ali na frente da gente ali, que a gente realmente está acontecendo ou vai acontecer algo ali imediato que aí gera essa reação. Ansiedade é mais um medo mental, é alguma coisa que a gente entende que é um perigo e que pode acontecer, né? Como eu sou de uma geração, eu nunca namorei, eu estou casado há 30 anos, né? Então, eu nunca namorei pelo Tinder.
Tu também conhece o Tinder? Então o Tinder, aí a pessoa marca os encontros. Antigamente não, a gente ia no 1º de maio, ia no 15 de novembro, aí chegava lá, a gente já sabia daquela vida, já tinha visto na escola, já estava cansado, em vez já sabia todos os capoeiros da menina, para daí um dia, quem sabe, tirar para dançar. Hoje você ali, você vê um monte de foto, aí você marca o encontro pelo Tinder. Gente, se você e uma mulher, se você não ficar ansioso, eu ficaria. A gente vê, vocês já viram o não sei o que do Tinder, o maluco do Tinder, sabe, que tem aí no Netflix? É normal. Você resolveu pedir aumento para o seu chefe. Não, hoje eu vou falar com o Altamiro, de hoje não passa, ele vai ter que implementar meu salário na empresa. Você vai ficar ansioso porque você está se preparando para uma coisa. Hoje a minha mãe, que tem 82 anos, minha mãe, ela estava lá, eu estava lá, fiz um pit stop ali no Boa Briga, morou no Boa Briga. Aí eu disse para ela assim, mãe, não sei. Mas tu tá... não, eu estou um pouco nervoso, assim. Pô. Aí ela me deu uma gozada. Pô, tu faz palestra? Eu faço palestra desde que eu tinha 16 ou 17 anos. Eu estou com 59. Até hoje eu fico nervoso. Por quê? Porque isso aqui tem valor para mim. Então, tudo que tem valor e que está na expectativa, eu chego lá, como é que vai ser? Tem um Altamiro, tem a esposa dele lá, será que eu já estou preparado? Será que eu vou conseguir me estudar? Né? Então, você tem uma antecipação de alguma coisa que vai acontecer e que você se sente um pouco ameaçado. Eu uma vez escutei o Paulo Altran, que é o maior ator de teatro brasileiro, já falecido. E uma vez fizeram a mesma pergunta para o Paulo Altran. Aí eu vi que eu era normal. Até hoje eu aprendi o Paulo Altran, fazendo uma prece para ele. O Paulo Altran disse, o maior ator brasileiro, reconhecido em vida, né? Aí chegou um jornalista, já estava idoso, né? Ô Paulo, a hora você vai fazer essa peça aí, tá tudo tranquilo? Não, eu estou super nervoso aqui, vou no banheiro 3 vezes. Mas pô, você vai ser um cara consagrado, 50 anos de pau. Aí ele olhou para o jornalista assim, se eu não ficar nervoso antes de uma apresentação, eu paro de atuar. Porque não, isso significa que não... Então a ansiedade, dentro de certo limite, que é o que a gente já vai ver aqui, ela é essa coisa gostosa na vida. Quem aqui, levanta a mão sem preguiça, já sua primeira namorada ou primeiro namorado, né? Aí você ia se encontrar e já sentiu um frio na barriga. Ninguém quer se entregar, o casal. O casal depois tem que levantar a mão, né? Aquele frio na barriga. Aí a primeira vez que eu me apaixonei, eu sempre fui meio precoce, não vou nem falar a idade, eu me apaixonei, eu fiquei sem fome, até hoje eu me lembro disso. Eu sempre fui um cara guloso, né? Eu não tinha fome, bastava eu pensar na menina. Parece que eu estava nutrido, e de verdade, porque gera dentro da gente endorfinas, tanta coisa legal dentro da gente. A grande questão hoje é pelo que a gente ainda está se apaixonando. Será que eu estou apaixonado pela minha própria vida? Ou será que eu acordo amanhã minha vida está sem cor, sem graça? E eu estou esperando que aconteça uma coisa muito grande para eu me apaixonar, para eu sacudir. Será que eu me acomodei? Né? Ou será que eu estou ansioso demais com as coisas que estão acontecendo? Então, a ansiedade e o medo, portanto, são processos normais. A ansiedade prepara a gente para ficar mais alerta. Quem já fez vestibular ou Enem aqui, levanta a mão. Vocês aí atrás, ninguém fez ainda estão. A pessoa, amanhã tem Enem, daqui uma semana tem Enem, daqui 2 semanas tem a família toda, aquela história toda. A pessoa não vai ficar ansiosa. Normal, porque a ansiedade, ela prepara a pessoa para ficar mais alerta, para a pessoa ficar mais ligada, para a pessoa ficar mais esperta, né? Não perder o horário, acorda antes do horário. Ok. Agora nós vamos para o outro lado, que é o seguinte. Quando este medo e esta ansiedade saem dos trilhos, aí nós adoecemos gravemente. Por que adoecemos gravemente? Porque essas energias são muito poderosas. São milhões, bilhões de anos de evolução do planeta Terra, dos corpos humanos, dos corpos animais, que a gente veio lá da pedra, vocês sabem, né? Que a nossa essência espiritual, o princípio inteligente, já diria, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal.
agita-se no animal e desperta no homem. Então, o princípio inteligente, a nossa essência, quem nós somos, a nossa consciência, nosso espírito, a nossa chama divina, ela vem evoluindo de todos os reinos da natureza. Não existe nada no universo que seja inanimado. A gente olha uma pedra, tem ali alguma coisa, tem um princípio inteligente se formando nos animais, nas formigas, está isso, ali as obras, né? Então, essa energia toda, elas são muito poderosas. Se a gente não consegue lidar com elas, aí nós adoecemos. A pessoa que não aprende a lidar com o seu medo, pode sofrer de quê? Fobias. Tem gente que tem fobia de pernilongo. Fobia de barata eu até entendo, agora de pernilongo, né? Mas a pessoa fica com fobia de coisas assim, não pode ver um homem careca, coitada, né? A outra não fica... Então o que acontece? A pessoa vai criando e fica uns medos meio malucos, meio uma coisa assim, porque a pessoa ela já não está aprendendo mais a lidar com medo. E isso pode acontecer porque ela reprimiu muito medo, fez de conta, que nem a Juma Marruá, né? Ou então porque ela sempre foi muito medrosa e nunca também trabalhou esse medo e é medrosa mesmo e continua sendo medrosa. Então tem os dois exageros, né? A pessoa que não colocou, não aprendeu a lidar com esse medo, a ter uma gestão inteligente, amorosa do seu próprio sentimento, da sua própria emoção. E quando a ansiedade sai do trilho, vai dar no quê? O que vocês acham? Depressão. Pânico. E o pânico, vocês têm razão, desemboca na depressão. A ansiedade está num extremo, pânico, ansiedade, medo, e a depressão está no outro extremo. Ela é um extremo assim. Você vai indo, você é ansioso, fora do trilho, não a ansiedade normal que a gente começou falando. Mas não consegue lidar com aquilo, não consegue lidar com aquilo. Você não busca ajuda porque você é macho, ou porque você é mulher, ou porque você quer economizar para comprar, né, a última calça jeans que saiu do mercado, então não vou gastar dinheiro com terapia. A gente tem umas prioridades meio inversas, né? A gente prioriza muito mais a fachada do que o que está dentro da gente. Não entendo isso. Esses dias eu vi um post, né, que a minha mulher falou, que assim, quem vê close, não vê corre. Né? Você está bem informado nas redes sociais, todo mundo fazendo entrevista contigo. Quem vê close, não vê corre, não viu o que está acontecendo, né? Então, quando nós não aprendemos a lidar de um jeito normal, natural, espontâneo, acolhedor com todas as nossas emoções, seja medo, seja tristeza, seja, enfim, qualquer emoção, né? Raiva, aí sai do trilho. Quando sai do trilho, aí essa ansiedade vira uma ansiedade tóxica. O que aconteceu na pandemia? A pandemia, meus amigos, eu vi aqui uma pesquisa hoje, a Organização Mundial da Saúde apurou que na pandemia aumentou em 25% os casos de ansiedade, essa ansiedade patológica, que a gente chama também de tóxica, essa que sai do trilho no mundo inteiro. E já tinha muitas estatísticas de pessoas ansiosas. Então, com a pandemia, isso piorou. Eu vi uma pesquisa hoje, olha só, da Fiocruz, que é uma das maiores instituições de saúde brasileira de pesquisa, está aí na história da vacina, né? Que durante a pandemia no Brasil, 40% dos brasileiros se sentiram tristes ou deprimidos e 50% ansiosos ou nervosos. Esse, então, é um alerta. Quando a gente não está conseguindo lidar com o nosso medo ou com a nossa depressão, que são normais, de novo, mas isso está prejudicando o quê? O nosso sono. Já estou 2 dias, 3 dias... 2 dias, 3 dias a pessoa que não dorme bem, no 4º dia ela já está desequilibrada. Mas tem gente que está uma vida inteira com insônia e não se trata. Eu não entendo. Eu não entendo. Como a gente pode ser tão ruim com a gente mesmo? Fala tanto em fora da caridade da salvação. E a primeira caridade tem que começar aqui. Ou não? O maior ensinamento do Cristo, amar a Deus, que é a fonte de tudo, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Ora, se eu não amo a mim mesmo, como é que eu vou amar o próximo e como é que eu vou amar a Deus? Então a gente vai deixando as coisas piorarem, porque a gente não tem humildade de pedir ajuda. Porque fomos criados de um jeito, não, mas nós temos que romper essas coisas que não fazem bem para a gente.
Buscar ajuda. Às vezes eu brinco, vocês sabem que o Brasil é pioneiro no mundo de pessoas ansiosas. Nós estamos em primeiro lugar nas pesquisas do mundo. Né? E aí, às vezes, eu brinco e digo assim, lá no Monte Verde, eu já disse assim, por que eles não falam com a Kazan e já bota Rivotril na caixa d'água, né? Em vez de botar cloro. Aí, quando a gente tomava nós estamos achando que os remédios, que as químicas de fora vão resolver o que só a nossa alma, a centelha divina que tem dentro de nós pode resolver. Então hoje as pessoas fumam maconha para relaxar, Rivotril para dormir e energético para se divertir na balada. Aí tem que tomar um negócio para relaxar, depois tem que tomar um negócio para poder dormir, depois tem que tomar um negócio para poder se divertir. Que história é essa? E a bondade divina nos deu uma farmácia que só depende de nós. Nenhuma medicação inventada pelo homem faria qualquer coisa se não ativasse dentro de nós as forças, as energias curativas que já estão dentro de nós. A pessoa toma um antidepressivo, um desses que tem por aí, Prozac, essas coisas, e acha que foi aquele remedinho. Não. Aquele remedinho apenas ajudou a ativar ali as neurotransmissores para ele não ser recaptado mais rapidamente. Mas significa o quê? Ativa. Vacina é um exemplo, meus irmãos. Vacina. Eu estou preocupado que eu também deu sol até meia-noite e já tem umas coisas aqui. Eu estou olhando ali para não. A vacina é para estimular o quê? É a vacina que faz a nossa imunidade? Falem para mim. A vacina catalisa, ela otimiza, ela faz um processo para que o nosso sistema de defesa nos proteja. Não vem de fora para ativar o que já está dentro. Agora, quanta coisa que está dentro de nós e que nós não estamos sabendo aproveitar. Aí dá-lhe Rivotril, né? Essas medicações são sagradas. A ciência humana é orientada pelo Cristo, que é o nosso dirigente planetário. Mas quando é utilizada com sabedoria, quando precisa, gente. Mas não nos usamos assim, vou usar pasta dental, vou usar pasta dental, outro. Quando, na verdade, a grande bênção é quando nós aprendemos a lidar com essas forças, com essas energias que Papai do Céu nos deu ao longo de tantos milhões de anos. Gente, são bilhões de anos para ter isso aqui. Esse templo do Espírito. Vocês sabem como surgiu cosmologicamente o planeta Terra? O planeta Terra é consequência da poeira das estrelas. As estrelas, em algum momento lá atrás, depois do Big Bang, a estrela explodiu, saiu um monte de faísquinha para lá e começou a se juntar aqui, se juntar aqui. O Cristo nosso, esse Jesus nosso que já estava organizando, já querendo nos ajudar, foi lá, pegou, organizou esse planeta maravilhoso. E esse planeta teve que evoluir muitas vezes para o primeiro ser vivo que não era nem uma célula direito para chegar na gente. Vocês acham que o universo não daria para a gente tudo que a gente precisa para ser feliz? E a gente confia em tudo, menos na sabedoria desse presente que o Papai do Céu deu. Porque esse presente aqui é mantido pelo Espírito, pela força divina de cada um de nós. Então, quando nós estamos doentes do medo ou doentes da ansiedade, quando a gente não está conseguindo lidar com isso, eu anotei aqui os 5 principais tratamentos. Olhem só. Quando nós estamos com ansiedade e medo fora do trilho, nós temos um tratamento dado pelos nossos irmãozinhos profissionais médicos. Então, sim, muitas vezes, para lidar com pânico, para lidar com transtorno de ansiedade generalizada, depende do que a gente está sentindo, depende de como está o nosso estado, muitas vezes vai lá no médico da família, fala com o agente comunitário de saúde. No Brasil tem essa bênção que é o SUS, né?
Hoje alguém fala mal do SUS no Brasil. Saúde pública. Nós somos a maior democracia do mundo que tem saúde pública. Já imaginou se não tivesse no nosso país com a desigualdade que nós temos de riqueza? Então, os médicos, que são os únicos que podem receitar medicação, né? Muitas vezes a medicação, eu falei aqui brincando de algumas medicações, são necessárias, vão nos ajudar. Uma pessoa que está 3, 4 dias que não está dormindo, ela precisa tomar uma coisa de fato, mas isso tem que ser receitado, controlado, com responsabilidade, e não como eu atendi um irmão numa casa espírita, que estava 5 anos tomando Prozac, sem ser avaliado por nenhum médico, por nenhum psiquiatra. Eu sou psicólogo, não trabalho com medicação. Mas aí a gente tem que chamar um irmão espírita, um psiquiatra, por quê? Porque essas coisas são graves. Ia no posto de saúde e revalidava. Então, assim como tem grandes profissionais, tem responsabilidades. A medicação é muito importante, mas ela tem que ser muito bem, é um ajuste fino. Logo que tem efeito, tem que diminuir, tem que desmamar. O que acontece? A pessoa continua tomando, como se fosse melhorar. Então, o primeiro tratamento, muitas vezes a gente vai precisar de medicação, vamos buscar um bom profissional, um bom médico, um bom psiquiatra. Muitas vezes, médicos que não são psiquiatras receitam medicação psiquiátrica. Eu não sou favorável. Eu acho que quem tem que receitar medicação psiquiátrica é um profissional que estudou para isso, porque é muito específico. Às vezes vai no cardiologista e ele te dá um remédio para ansiedade. Desculpa. É uma responsabilidade. Ele estudou para fazer o coração funcionar, mas o sistema psíquico é totalmente diferente. Tem que ter alguém que entenda, que vai te ajudar, que vai controlar, vai fazer exame, né? Segundo tratamento, aí vai para a minha área, psicoterapia. E tem gente que acha assim, eu tomei remédio e resolveu. Tem que trabalhar isso que a gente começou falando aqui, né? As nossas emoções, as dificuldades que a gente teve na infância, o relacionamento que está bom, no trabalho que não está bom. Então, para que é a psicoterapia? A psicoterapia, você vai sentar com uma pessoa que estudou para isso, um psicólogo ou um psicoterapeuta, alguns médicos também são, e outras especialidades, né? Um profissional que tenha referência no mercado, ele vai te conversar sobre, ele vai te ajudar a entender como é que está funcionando as coisas, que tua mente está confusa. Às vezes a gente está num relacionamento abusivo, na família, num casal, com um filho, um pai, com mãe, no trabalho, e a gente não se dá conta, se a gente não falar. Então, falar é uma bênção. Conversar, expor, se abrir, buscar ajuda. Eu sou psicólogo há 24 anos. Desses 20 anos, quase todos eles eu fiz terapia. Uma bênção na minha vida. Especialmente eu que lido com a dor do outro, se eu não lidar com a minha dor, caixão. Então, psicoterapia é um grande tratamento. Conversar, trabalhar as emoções, né? Outras terapias, hoje inclusive o SUS tem as chamadas terapias integrativas e complementares. Está lá uma série de terapias, acupuntura, floral, homeopatia, reiki. Arte-terapia é uma bênção. Levanta a mão aqui quem já fez arte-terapia. Olha aí, palmas para ela. Levanta aí, olha, o Pacheco todinho aqui, menos de 1%. Vocês não sabem o que é a beleza de você se sentar, Camila, e pintar uma mandala, desenhar uma mandala, fazer um recorte, como a gente fazia na escola. Isso é de uma beleza extraordinária. E tem pessoas que estudam para ajudar a gente a colocar no papel, a colocar numa arte, numa argila, aquilo que a gente não consegue falar. Tem pessoas que não conseguem falar do seu sentimento. Não tem nem vocabulário para dizer o que está sentindo. Porque não foram orientadas, não se desenvolveram. E através da arte, por isso que eu adoro a arte espírita. A outra vez eu vim aqui com o Rafael Cabral, porque quando a gente bota a arte, já mexe com a gente, a emoção já vem, né? A gente fica menos na cabeção e mais coração. Quarto, medicamentos com os médicos, psicoterapia com psicólogos ou outros terapeutas. Essas várias terapias, que é o terceiro, que tem várias inclusive no SUS, né? Quarto, a atividade física é fundamental. Durante muito tempo eu estudei dentro da doutrina, na parte mediúnica, o desdobramento, que é a projeção da consciência para fora do corpo. Fazia meus exercícios e tal. Estudei muito Valdo Vieira, né, porque ele era espírita, né? Aí eu fazia aquele exercício, não, vou sair do corpo, vou lá. Não era para ir bisbilhotar ninguém na casa de ninguém, não, tá? Mas eu vou sair, vou lá, eu volto, eu estou descendo, volto, lendo,
vou lá, ajudo alguém. Aí um dia eu tive uma sacada. Aí eu já estava fazendo, já tinha feito psicologia, já estava fazendo psicoterapia há muitos anos. Por que eu estou querendo sair do corpo se eu nem entrei nele ainda? Aí a gente acha que o espiritual é sair do corpo, é sair da matéria, é ir para algum lugar. Não é, meu irmão. Desculpa. Isso é uma inversão da verdade espiritual. O espiritual, como eu compreendo hoje, é trazer o espírito para a carne. É trazer essa força, essa energia divina sagrada para essa dimensão aqui. Para iluminar essa dimensão aqui. E tem gente que acha que espiritual é para ir para outro lugar. Ah, sim, vai para outro lugar muito bonito e deixa aqui, inclusive o inferno aqui. Não é assim que funciona. O espiritual é a gente conectar com essa força divina e trazer ela. O seu corpo tem energia? Você sente pulsar a sua energia? Quanto de amor tem dentro do seu coração? Quanto de saúde tem dentro de você? Você acorda de manhã com vontade de viver? Você faz o esporte? Você tem prazer na sua vida? Você tem um hobby? Você se movimenta? Você cuida dos seus dentes? Você cuida do seu cabelo? Inclusive, estou usando uma tiarinha aqui. Eu fiquei até preocupado com o cabelo podia gostar. Olha a tiara, que é hoje, antigamente usar tiara, né? Eu estou em transição capilar. Tem gente que está em transição planetária. Eu estou em transição, eu gosto de cabelo preto, estou deixando crescer novamente, né? Então a tiarinha para ajudar aqui. Próximo aí eu vou botar um. Obrigado. Quinta, tratamento. Aí nós entramos na nossa praia e eu quero ter tempo para contar uma história de Jesus para vocês. Que hoje a Organização Mundial da Saúde aprova e recomenda. Que é o tratamento espiritual. Aí nós aqui chegamos na nossa praia. Tudo isso para chegar nessa praia aqui. Está provado cientificamente, Altamiro, que as pessoas que cultivam uma fé adoecem menos do corpo e da mente, do coração, da alma, do sentimento. E quando adoecem, recuperam mais rápido. Eu tenho amigos psicólogos que são materialistas. Eu digo assim para eles, vocês não tomam conta da profissão de vocês. Religião, que preconceito antigo, bobos, né? Essas religiões mal utilizadas. Ora, se a ciência diz que se seu paciente cultivar uma fé, ele melhora mais rápido ou ele não adoece, por que você não está incentivando a fé dele? Por causa da ideologia? Então tem gente que acha que está sendo muito profissional, científico, não está nada. Ele está defendendo uma ideologia, porque ele é contra aquilo que ele está defendendo, não tem nada de científico nisso. O que é o científico? O que ajuda as pessoas? Não importa se eu acredito em religião, Jesus, em Buda, a Organização Mundial da Saúde diz. A saúde também, o espiritual também faz parte da saúde. Então o quinto elemento de tratamento é a gente trabalhar a nossa fé. E no Espiritismo, nós falamos de uma fé que é para recuperar a fé da humanidade. Que é uma fé raciocinada. Mas quando Kardec fala em fé raciocinada, ele não diz uma fé fria da lógica. Ele fala de um raciocínio, de uma razão que recupera a emoção. Porque o evangelho todo está centrado no amor. E o amor não é um pensamento. O amor é o quê? É um sentimento. Então, fé raciocinada é para que ao invés de a gente ficar seguindo o que os outros estão dizendo, nós fazemos a nossa análise. Nós estudarmos. Nós somos os capitães do nosso destino. Não é o Altamiro, não é o presidente da FEC, não é o Divaldo Franco. Não. Essas são referências. Agora, quem tem que encontrar o divino que habita dentro de nós somos nós. O divino não está fora. Então, o Espiritismo ensina a fé raciocinada para a gente recuperar a nossa autonomia de pensamento, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de contestar, de estudar. Eu vi esse dia, o Altamiro publicou, eu vi lá, a turma sentada aqui fazendo um grupo, estudar, debater. E não aquela fé que a gente tinha que seguir só porque alguém dizia, ó, segue assim, faz assim, vai aqui, vai ali, eu confesso andando. Para que você via isso? Um monte de ritual vazio. Então, fé raciocinada, no centro espírita, os tratamentos que nós temos para medos, ansiedades, encontrar o nosso equilíbrio, são basicamente, coloquei aqui 4. Primeiro, o estudo. Por isso que tem esse esforço que nós estamos fazendo aqui, estamos estudando, nós precisamos conhecer, nós precisamos aprender.
Nós precisamos entender como é que funcionam as leis espirituais, nós precisamos entender como a vida funciona. Tem tanto conhecimento hoje, né, Altamiro? Eu sou de um tempo que era difícil encontrar um livro espírita numa livraria. Hoje, livro espírita é vendido na banca de revista. E as pessoas passam o dia inteiro no TikTok. Aí depois vai ficar com tique-tique, né? Mas tudo bem. Segundo tratamento espírita, da fé raciocinada espírita, fluidoterapia. Que bênção é essa? Das pessoas que têm compaixão suficiente para doar da sua energia. O passe espírita, a fluidoterapia espírita é sempre mista, até onde eu entendo também. Onde que nós captamos as energias mais sutis do mundo espiritual, mas o médium também está doando da sua própria energia, que a gente chama de ectoplasma. Então, olha que bênção que as pessoas que se dedicam a transmitir para outras energias. Não é para substituir a sua energia, é como uma vacina para ativar a sua energia. Quando você está tomando uma fluidoterapia, agora você, o cara vem lá, né, para botar uma energiazinha para algo que já está dentro de mim poder essa energia fluir. E logo que a sua energia fluir, meu irmão, sai da cadeira, fala com o Altamiro, fala com a esposa do Altamiro, vai você também fazer transmissão no passe. Eu não entendo uma pessoa, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, como eu já vi 40 anos assistindo palestra de canto centro espírita e não dá um passe, não faz um grupo de radiação. Como assim? Não entendo nada. Ah, não posso, não sei, não quero. Fluidoterapia é uma bênção. Isso, todas as casas espíritas, as 20 que tem na Palhoça e mais não sei quantas no Brasil e no mundo, esse trabalho maravilhoso, participe você também, ative você também, vá atrás você também. Então, terceiro tratamento, desobsessão. Esse é um dos poucos tratamentos que praticamente só o Espiritismo faz. Enquanto os irmãozinhos desencarnados que estão em sofrimento, estão em sombras, estão equivocados, em outras casas cristãs são enxotados como demônios, exorcizados, numa coisa absurda que não tem nada a ver com o Evangelho do Cristo e pegou amor, compaixão, perdão para todo mundo, na casa espírita esses irmãozinhos têm lugar. Desobsessão. A ajuda espírita não é só para o encarnado, é para o desencarnado que vem, que às vezes está prejudicando a família por ignorância, porque não conseguiu encontrar o caminho dele. Então esse trabalho mediúnico, você está envolvido no trabalho mediúnico, você está aqui, a casa espírita está aí, esperando os trabalhadores, e a gente está acomodadinho. Ah, se eu tiver com encosto hoje, eu vou lá com o Altamiro, faço um atendimento fraterno. A gente tem que aprender a fazer autodesobsessão, porque aí eu vou ajudar outras pessoas. Último aspecto, reforma íntima. O Espiritismo diz, pergunta 919 aqui desse livro aqui, que o autoconhecimento é a melhor ferramenta que existe para a evolução. Se eu não me conheço, se eu não sei de mim, se eu trago problemas mal resolvidos da minha infância, se eu não sei como é que são meus sentimentos, se eu não me conheço, como que eu posso me melhorar, como eu posso evoluir? Então, a reforma íntima é esse processo de olhar para dentro, olhar para mim, me observar, e poder aprender o jeito de eu me melhorar nessa vida e ir atrás da minha evolução. Para terminar, Altamiro, eu tenho mais uns 2 minutos. Para terminar, eu queria dar um exemplo desta fé, que é esse 5º aspecto do tratamento para a gente lidar com as nossas emoções, com as nossas ansiedades extremas, os medos, os pânicos, né? Que é a última cura registrada na Bíblia que Jesus fez quando ele estava indo de Jericó em direção a Jerusalém. 1 semana depois ele iria ser preso, iria ser julgado e tudo aquilo que a gente já sabe. A última cura registrada, ele está saindo das muralhas da cidade de Jericó em direção a Jerusalém, a pé como ele fazia sempre, né? E ele estava com muita multidão, muita gente em volta deles, apóstolos, tudo. Ele ia em direção a Jerusalém, porque era a época da Páscoa dos judeus. Quando ele passa numa das saídas da cidade, um mendigo começa a gritar, porque ele perguntou: o que está acontecendo? Por que tem tanta gente? Isso é completamente cego, ao que tudo indica de nascença. Alguém disse para ele: não, é o Rabi, é o Nazareno, é o Galileu. E ele já tinha ouvido falar, e no coração dele disse: não, existe uma luz para minha cegueira. Mas ele nunca podia esperar que esse Cristo ia passar ali na esquina do Pacheco.
E aí ele começa a gritar, oh Jesus, inclusive ele fala, filho de Davi. Por quê? Porque nos antigos médiuns judeus diziam que esse cara que viria para trazer essa luz toda, ele seria filho de Davi, porque seria da família de Davi, enfim. Filho de Davi, então, quando ele diz isso, ele já está certo de que a confiança nele, de que ali havia uma chance para ele. Só que o que aconteceu, Odomiro? A turma chegou e disse, cara, para, fica quieto aí, cara. Você está atrapalhando, Jesus já está cansado, já vai ter que... Aí diz que quando ele chegou lá, né, ele fez mais barulho, não, Jesus, não. Aí que ele fez o estardalhaço, né? E a turma, esse cara assim, né? Quantas vezes a gente quer sair da nossa zona de conforto? Vem o marido, vem a mulher, vem o filho, vem o patrão, vem não sei quem dizer, cara, deixa disso. Fica quietinho aí na tua. Sofre quieto. Fica nessa vidinha miserável. Às vezes o mundo não nos apoia. Manda a gente ficar quietinho. E às vezes a gente adoece porque nós não estamos escutando a nossa alma. Estamos escutando mais os outros do que a nossa alma. Você que tem que escolher. Não é seu pai, não é sua mãe, não é o presidente do Espírito, não é Bolsonaro, não é Lula, não é ninguém. É você que é o dono do seu destino. Você tem que escolher. Não está boa a tua vida? O que você vai fazer para melhorar? Mas o marido não deixa eu estudar, eu queria tanto estudar. Que é isso? Que ano que está morrendo essa mulher? Está morrendo. Aí diz que ele continuou gritando e Jesus escutou ao longe. Já estava indo lá. Claro que Jesus estava esperando. Quem é que me chama? Senhor, é um mendigo miserável. Chama ele aqui. Pegaram ele. Quando você falou, cara, fica quietinho que Jesus vai te receber. O Rabi vai te receber. O texto diz